Existem vários Exus, eu vou falar alguns aqui, tá? Os Exus mais evoluídos são chamados de Exus cabeça de legião. Por quê? São os Exus que controlam as equipes de espíritos em linha de frente. Existe uma hierarquia e uma compreensão, aliás, eu falei sobre colônias ontem. Existem colônias dos caras, existe cidades só dos caras em linha de frente. Por quê? Primeiro que eles têm que usar alimentação. Por exemplo, no nosso lá, no terceiro, em 1930 e pouco, já não podia mais ter Exu, porque não podia comer. Então, eles só passavam lá, deixavam o espírito e voltavam, não moravam mais lá. Existem cidades dos Exus, onde ali estão. Eu vi um lugar da Umbanda fora do corpo. Deixa eu botar aqui uma coisa no meu ouvido aqui. Deixa eu baixar, peraí. Tá? Então, aqui você tem aqui. Aí você tem os Exus cabeça, que são ligados normalmente aos outros orixás. O Exu Lalu, normalmente é ligado ao Xalá. Nós vamos dividir isso aqui, tá? O Exu Tiriri, que dá sementia direta a Ogum, é uma linha de espíritos que fazem trabalhos específicos. Tem um monte. Ontem nós falamos linha de espíritos que cuidam de coluna, que cuidam dos rins, espíritos que cuidam da área de espíritos que desencarnavam com problema e tal. Esses espíritos também são totalmente ligados a seres linhas de frente. Então, mesmo quando... Não existe essa divisão que existe aqui, é só a gente que faz, velho. Não tem essa divisão no astral, não. O mesmo espírito que vai na Umbanda e Candomblé vai no Espiritismo. Aliás, os defensores da porta da entrada do Espiritismo são Exus, velho. São guardiões, são linhas de frente. Porque precisam defender a região terrena da história, quer dizer, a dimensão mais densa da entrada. Então, só a gente que faz essa divisão, que chega do lado de lá e só acaba o evangélico, por exemplo, não briga mais com ninguém quando não desencarna. Porque chega lá, vê que é tudo dentro do sentido. Essa briga só existe entre a gente aqui, tá? Porque baixa a consciência, fica com preconceito. O Exu Tranca-Rua, que vem direto a Ogum, que servem a grupo espiritual ligado aos trabalhos feitos pela energia voltada aos espíritos ligados a Ogum. Aí você tem o Exu Veludo, que faz a Oxum. O Exu Marabô, que é ligado ao Oxóssi, ao grupo de trabalho do Oxóssi, tem vários. O Exu Caveira, que é de Abaloaê, né? Que é caveira, porque Abaloaê, você sabe, cuida das questões de doenças, de cura e um monte de outra coisa. Esse é o Giramundo, que faz investir direto ao tempo. Normalmente são os caras que trabalham na entrada e saída de espíritos. Aí você tem os Exus também, são ligados especificamente são lados femininos, né? Todos esses têm femininos e masculinos, tá? Mas alguns especificamente ligados a Yansan, por exemplo, você tem as Maria Padilhas, que são muitas. É difícil saber que você tem um espírito, linha de frente ligado a você. Por isso que quando você vai no Candomblé, você vai na Umbanda, eles chegam para você e falam, seu orixá é tal. Normalmente quem faz essa ligação é um pai de santo, uma pessoa que se preparou para isso, né? E aparece um Exu e uma linha de espíritos, linha de frente que se ligam a você, que às vezes estão ligados, mas como você não dá atenção, é como eles estão ali, mas respeitam. Você sabia que eles são super humildes, quase não aparecem, fazem o trabalho de limpeza mais pesado, e nos livros não sai o nome dos caras. Faz a limpeza, faz o processo mais denso, faz a linha de frente e não querem nem aparecer, fazem na boa. E Exu do Lodo, que tem sementia direta a Nanã, que aí os caras também vão na linha de frente. Agora, fazendo uma coisa aqui, uma divisão. Você tem aqui o Exu Tranca-Rua das Almas. Sem várias, eu vou falar rápido aqui, tá? Conhecido por isso, são espíritos, linhas de frente, que você pode enxergá-los assim, quando você estiver fora do corpo, obviamente, vai ser difícil identificar, a não ser se você pergunte para eles, normalmente eles não falam, às vezes eles se intitulam, eu sou Exu, você não sabe qual é. Mas um monte de espírito fala isso, tá? Um monte. Conhecido por usar uma capa preta com detalhes em vermelho, que são as cores normalmente ligadas aos Exus, não é à toa que tá tudo vermelho aqui. Além de, claro, o seu tridente pontiagudo, o Tranca-Rua das Almas, sua energia um pouco mais densa, e ele normalmente é mais sério, devido ao tipo de trabalho que faz. Normalmente defende pessoas, o ambiente onde está, sendo muito respeitado quando desce em um trabalho de gira, no retorno desse de movimentação no meio da Umbanda. Ele é ligado a algum, tá? Esse Exu. Porém, o Exu Tranca-Rua de Alma é também ligado ao Xalá e ao Mulu. Então, tem uma série, eles podem se subdividir também, não ficando presos a um determinado lugar só. O Exu Veludo, que a gente falou agora há pouco aqui, é identificado por usar um turbante na cabeça. Esse turbante, inclusive, é feito com tecidos orientais, dando assim o seu nome, Veludo. Esse Exu é muito voltado para feitiços de vários tipos e lida muito bem com objetos para a execução dessas magias. Quando eles fazem, as coisas funcionam, a energia circula. Os espíritos fazem um monte de coisa.
Você acha que quando o cara entra aqui na sua casa, você não tem noção que o obsessor faz na sua casa. Você acha que o obsessor fica só ali olhando, né? Ele bagunça tudo, velho. Ele lança armadilha, ele cria coisinhas pesadas, ele bota vômitos em cima da sua cama, para você cair sobre você na hora que você estiver dormindo. Ele enche a sua cama de sujeira para você se sentir mal. Esses caras que não vão, ou eles usam artifícios fortes para limpar e expulsar esses caras daí. Você acha que sai como, velho? Você acha que quando entra na sua casa, o espírito sai porque ele quer? Meu pai, você já viu um espírito sendo tratado, às vezes, numa sessão de desobsessão como é? Penso, velho. Aí está lidando com gente sem ética, com seres ruins mesmo, que estão em estado de desarmonia. E esses caras linhas de frente são eles que conseguem tirar essa sujeira mais pesada. Por isso que eles estão voltados às situações. Tem que ter um cara que consiga, que nem o enfermeiro. Você vai no hospital, que faz trabalho pesado mesmo, é o técnico de enfermagem, enfermeiro, velho. O cara ali, é a linha de frente, meu pai. O médico tem sua importância, claro, ele vai direcionar, vai coordenar, mas sem os caras ali não funciona, não, velho. Quem é que limpa o vômito na hora ali, na dificuldade? Esses são os linhas de frente. Esse Exu também, o veludo, ele abre caminhos, impede que pedem, aqueles que solicitam. É o grande auxiliador, quer dizer, esse tipo de espírito, para quem quebrar feitiço, e normalmente feitiços realizados dentro de algum cemitério, que a intenção das pessoas sempre é pegar os espíritos mais pesados, às vezes, e tem gente que faz magia, olha, volta. A lei de causa e efeito está aí, não brinca não. E quando incorpora, ele normalmente pede uísque e charuto. Exu tira-toco. O tira-toco ou arranca-toco, é importante dizer que ele pode ser confundido com um caboclo arranca-toco, que é outra coisa, é uma entidade direita da Umbanda. O Exu tira-toco do campo astral é um índio, um índio que tem o símbolo de Ogum tatuado no peito para trazer algum símbolo. Por isso que eu falei que os índios são Exus também. Vale, quem é que mexe, meu? Pelo amor de Deus, quem é que mexe com índio, velho? Um cara desse aí não mexe nem com estopor, meu, velho. Os caras são brutos, velho. Bruto. Os caras vêm na linha de frente, ele não vem nem só um, vem uns 10, 15, velho. Passa assim que sai todo mundo correndo, velho. Corria de mim, cara, Zé Cu, fora do mas corre que lá vem, mas ainda desses caras. Ele normalmente prefere trabalhar nas matas, descalço, tá? E tem uma das suas funções primárias cuidar de todos os cemitérios clandestinos espalhados pelas matas. Quando um corpo é enterrado em algum lugar inadequado, ele se ocupa para encaminhar essa alma perdida. Então, são espíritos que desviam. Exu Poteira. Rapaz, o assunto é longo, eu vou passar um pouquinho mais hoje, tá? Poteiras das religiões de Yorubás, ao contrário do que se pareça, significam portais. Os portais com outro mundo são, portanto, os cemitérios. Quem já saiu do corpo aqui com regularidade foi em cemitério. Se você teve pelo menos umas 50 projeções, uma delas foi no cemitério. Não tem como não ser. E lá você vai ver que debaixo dos lugares existe vida, existe um caminho por debaixo do cemitério. Um caminho, velho, uns portos assim. Eu cansei de andar nesses lugares assim, por debaixo do cemitério. Existem caminhos. E lá dentro, porque existem espíritos que moram lá dentro, falam, ficam lá no cemitério. E você ouve, às vezes, espíritos batendo, existem cemitérios assim, antigos, velho. Você vai num lugar assim, você vê que é um negócio que tem mais de 500 anos, velho. E tem espírito ali ainda. Tá? É um portal. Então, o Exu Poteira é um senhor dos portais do cemitério. Ele ajuda os espíritos a saírem de passar para um lado para o outro, é um guardião de cela para a chegada do mundo espiritual. O Exu Poteira tem uma missão fundamental entre os Exus. É guiar os humanos no pós-morte. Então, leia. Aliás, deixa eu ver se eu pego aqui. O Guardião da Meia-Noite. Vou pegar aqui para você ler. Leia esse livro, você vai gostar. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. E tem Guardião da Meia-Noite, com você, Roberto Carlos Abaleiros e os Exus, tá? Você vai achar aí pelo Google aí, de uma forma ou de outra, tá? Compre. É bom ter. Tá? Você vai entender como funciona, como desencarna. É um espírito que desencarna numa situação pesada e vira um Exu, vira um guardião. Linha de frente, tá? Ele entra num sistema de compreensão. Então, o Exu limpa tudo. O Exu limpa tudo é um mistério, né? De acordo com alguns médios, ele não é real, mas tem. Como eu falei, o cara que entra sai limpando. Então, como se diz, ele é da linha de Ogum e trabalha para o caboclo Ogum Megê. Não sabe sobre como foi enviada as suas vestimentas, como ele é. Apenas ele trabalha com a limpeza espiritual e normalmente aparece muito pouco, tal a sua humildade, não está nem aí para aparecer. Então, é a linha de frente. E são tão raras que há uma discussão sobre a existência sobre elas, mas eu já tive alguns retornos sobre esses tipos de espíritos. Apareceram muitas vezes, às vezes, incorporados, às vezes, através da clarividência. Nunca vi, mas aqui são informações que estão aqui. E não é difícil de entender, devido ao trabalho que eles fazem, não estão nem um pouco interessados em aparecer. Tá? Exu Tranca-Gira. É um dos mais queridos nas giras, pois é sincero, muito próximo dos humanos.
principalmente quando dá conselho, sendo considerado um dos melhores conselheiros. Normalmente suas vestimentas são brancas e pretas quando está incorporado. E trabalha na linha de Ogum e Ara, uma falange de Ogum. De Ogum. Esse chão muito leal e faz o possível e impossível para proteger seus pupilos. Normalmente, ele que faz um acompanhamento bem de pé dos protegidos, ajuda a cada passo que a pessoa consiga estar definitivamente bem. Por isso que, olha, conselho de novo, eu vou dar esse conselho aqui no final, talvez, se eu me lembrar. Coloca, se você não tiver preconceito é problema seu. Coloca na sua casa, você entenda. Você tem alarme na sua... Você tem uma plaquinha que você bota uma placa e fala assim, cuidado, cachorro perigoso. Funciona. Cuidado, cerca elétrica. Não entre não, você vai se lascar. Então, quem tem ouvidos para ouvir, escuta, que se você tiver a ideia de proteção, se movimente sobre conexão com o seu Exu, respeite a linha de frente e use essa imagem, que você vai ver que é incrível. Quem tem um guardião espiritual é muito grato pelo que ele faz. Exu Tiratema. Tiratema é o grande auxiliador. Quando falamos sobre retirada de energias negativas, é sobre desfazer coisas de trabalho realizadas que para prejudicar. Ele é um cara que consegue limpar isso aí. Ele é muito bom para detectar o que está errado. Por isso ele tem uma grande facilidade em trabalhar na limpeza total do ser humano. É importante também falar que, apesar dos Jesus terem uma missão em comum de auxiliar os seres humanos e evoluir, cada um tem suas aptidões e um nível de particularidade e espiritualidade. Quando vivos, cada um teve sua vivência. Isso tem influência muito grande na sua personalidade. Por exemplo, um cara ligado a Umbanda, ou Candomblé, ou ligado a lugar nenhum, que se começa a desencarnar e começa a mudar. Então você tem uma infinidade de comportamentos sobre os espíritos. Exu Marabô, bem conhecido. Marabô é uma entidade poderosa que trabalha principalmente para proteger quem recorre a ele. Ele tem um grande papel na quebra de magias das trevas. E trabalha para Oxóssi. Ele desfaz as demandas negativas. Além disso, o Exu Marabó, no processo de retirar os obsessores da vida dos seus filhos, principalmente nas chamadas quiumbas, que são os causadores de alguns problemas com crise financeira e até de saúde. Então ele é muito procurado por isso. Ele consegue tirar a desobsessão, pessoa que está com crise financeira, aliás, até isso. Como eles trabalham na linha de frente, normalmente eles são os caras que vão lá. Você pensa assim, se você rezar e funciona para qualquer ser, ele também vai lhe ajudar financeiramente, qualquer tipo de entidade, porque ele sabe que a gente precisa. Mas ninguém tem a força de matéria como esses caras têm, velho. Eles mexem a coisa que você não imagina. Então, quer dizer, no sistema ético e na funcionalidade, tá? Muito importante que você compreenda que são os caras próximos a gente. São humanos como nós somos. Na proximidade, nossa, só fazem o bem. Tá? Então, por isso, muitos de nós também aqui encarnados fazemos. O Exu Lonam é uma falange conhecida pelo Exu do conhecido. Ele faz parte de uma linha. Ele é responsável por abrir caminho e ajudar no crescimento da vida espiritual. Ele faz isso de forma muito paciente e acolhedora. São como o Senhor dos Caminhos. Ele normalmente também usa uma capa preta. E seu ponto mais famoso é a música usada para chamar a entidade para incorporação no idioma do Yorubá. Aliás, existem lugares no mundo que ainda falam Yorubá. Se não me engano, é a Nigéria, Togo, sei lá. Trazendo muita tradição, o Exu Bauru, um dos grandes Exu da linhagem de Oxóssi. O Bauru é um daqueles espíritos sábios, com ótimos conselhos, com a vontade imensa de ajudar seus filhos nessa jornada, que pode ser na vida terrena. Existe o Exu, esse Exu tem uma relação direta com o caboclo Jurema. A caboclo aqui também é uma grande conselheira. Os conselhos de ambos se precedem, são conectados, já que são conhecidos pela didática e sabedoria das frases. O Exu Bauru realmente não passa despercebido e é muito buscado para incorporação. Não sei se alguns de vocês já conheceu. Exu das Matas. Uma entidade bastante curiosa que, além de ter conselhos e partes de atendimento para ajudar, ele é especialista em vários ramos da natureza, como sementes, frutos e algumas raízes. Então, eles trabalham na cura. Os conhecimentos normalmente estão ligados aos elementais. Você sabe quem é que vai buscar energia com os elementais? Aliás, você sabe quem é a Caena? Gosto muito do livro Iniciação Viagem Astral. Você sabe quem é a Caena naquele livro? Já percebeu que era ligada às matas? Já percebeu que era ela, somente ela, que falava com os elementais? Já percebeu que ela tem a personalidade de um Exu, de uma pombagira, a Caena? Inclusive, a Caena desencarnou estuprada. Tá lá. Ela foi abusada sexualmente. Tá tudo demonstra que ela era pombagira, velho. Linha de frente, velho. É quem ia buscar lá, tá? Esse livro espírita, isso. Ono Nismaia. Seu sentimento é muito importante. Esse Exu sempre passa combinações de ervas que podem ser feitas para que todo o processo de evolução seja otimizado. Banho, chás, você já tomou, aliás, no momento que você estava denso. Qualquer um aqui que tomou banho de folha,
Já tomou, cara? Você usa sabonete de enxofre, às vezes, sabonete de ervas, sabonete de sal grosso, sabonete de mistura de cheiro de alecrim da natureza. Nada mais do que você está usando, muitas vezes, é a energia da essência desses espíritos que vão buscar. Banho, chás, amuleto e proteção são parte do processo de cura desses Exu das matas. Quando você fala em elemental, muitas vezes você está falando de um determinado espírito, linha de frente, que vai buscar o recurso direto com esses caras. Exu da Campina, conhecido como Exu que governa as matas também. Exu da Campina trabalha na chamada na linha negativa de Oxóssi. Todo orixá tem sua linha negativa, que opera com outros tipos de trabalho, que eles normalmente fazem ainda o trabalho ainda mais pesado, digamos assim. Como o Exu da Campina é governador das matas, todo o trabalho que é feito na natureza deve ser consentido com ele, ou por ele. Você sabia que existe a imagem de que a caipora, o espírito da natureza das matas, é um Exu, é um espírito ligado ao processo, que por isso fuma, por isso que quando você vai entrar na mata, existe isso é feito até os dias de hoje, no Nordeste, em muitas matas. Você vai entrar na mata, você deixa um fumo antes de entrar, para não se perder. O espírito faz você... Tá? Que incrível, né? Exu Pemba, Exu Pemba que trabalha com o preparo dos seus filhos para ensinar suas lições valiosas. Seu preceito é simples. Ninguém é obrigado a aprender uma lição que ainda não tem maturidade para entender. Vê, velho? Vê que lógica. Às vezes nós solicitamos uma coisa e não temos ainda momentos, que eu quero ser clarividente, eu quero não sei o que, fala, pera um pouquinho, filho. Vai vivendo sua vida aí no pé de boi, que você não tem noção do que você abrir esse negócio aí, que você vai começar a não dormir mais, vai ficar agoniado, não vai conseguir estudar, mas está estudando, vai com um encosto do lado. Calma, vai estudar, não mexe, aproveita a encarnação, todo mundo vê. Então, os caras que, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, é o cara que meio que controla. O aconselhamento do Exu Pemba acontece baseado no diálogo, no preparo espiritual. Além disso, você achou muito habilidade, a pessoa fala, nunca eu faria, não vai contra a minha natureza. Velho, que coisa incrível você chegar na sua casa. Aliás, vou lhe dar outro conselho. Respeite as pessoas como elas são. E use isso como sentido de carinho em seu favor, sem nenhum tipo de maldade. Exemplo, a pessoa gosta de chocolate. De vez em quando, chega em casa com chocolate, né? Não, cara, aliás, você comeu... Traz aí pra eu ver aqui. Eu ajudei minha chuzinha aqui de casa. Não, deixa aí. Tem ou não tem? Que você chegar em casa, às vezes, sentiu que a energia tá um pouco pesada, velho, não tem nenhum problema, se você não tem preconceito, você pegar um negocinho, um charuto, e uma cachaça e botar aqui é pra você, meu velho. Com todo respeito, com toda... Ele vai admirar você. A energia tá pesada aqui, eu preciso de ajuda. Você não tem ideia do poder desses caras de fazer limpeza. Velho. Você tá o respeitando, o cultuando, abrindo espaço, e quando você chama, eles vêm. E vêm e faz a limpeza, às vezes, mais rápido do que você consegue imaginar. Até porque, se você chama seu mentor, esse mentor vai ter que chamar um Exu para limpar a parte que ele não consegue. E vai ter que fazer uma compensação. Calma que mais tarde eu dou um negocinho para você. Claro, o ser humano, como nós somos, só entendemos alguma coisa no sentido do respeito. Cara, isso que eu estou lhe falando, ninguém vai lhe falar no sentido da espiritualidade, no sentido mais sutil, porque normalmente você vai ter que ouvir isso dentro de um centro de candomblé, centro de umbanda, porque as pessoas têm preconceito, os espiritualistas mais não sei o quê, têm preconceito de falar sobre isso. Sai do corpo, você vê os espíritos como eles são, velho. Continuando aqui. Exu Capa Preta é uma entidade que faz o intermédio entre os dois grandes orixás, Xangô e Oxóssi. Sua linha de trabalho é muito alinhada com os valores dele. Esse Exu normalmente é justo, também leal e forte, além de um grande estrategista. Entre as suas habilidades para auxiliar seus filhos, aqueles que estão conectados a eles, é poderoso e extremamente habilidoso com magia. Exu Capa Preta consegue desfazer trabalhos malignos. Tem uma influência muito positiva na vida dos médios que o recebem. Sua postura e habilidade com magia são coisas que realmente precedem ao Exu Capa Preta. Você tem, isso aqui só foi alguns, eu vou falando aqui. Você tem alguns espíritos que são ligados a Xangô, são ligados a todos. Eu vou falar um monte aqui, tá? Então vai recebendo energia de Exu aí. Exu Giramundo. Exu Giramundo trabalha com Xangô na parte conhecida também como negativa. Esse negativo dele nada mais é do que a parte justiceira de Xangô. Primeira vez é o cara que vai fazer o karma acontecer, meu pai. É importante isso ser dito, pois o nome pode assustar bastante. Além disso, Giramundo opera cortando trabalhos feitos para prejudicar e manuseia alguma magia. Seu poder é usado principalmente para reparar problemas de origem no astral, que vem lá do astral para cá. Às vezes um obsessor conectado a você fazendo mal, ou seja, quando a vida daquele que está ligado a ele está desalinhada e não se sabe o motivo, ele é o cara que vai fazer a coisa acontecer, principalmente quando o processo vem de obsessão do astral para cá.
Exu da meia-noite é um homem de longa capa preta, que ama beber uísque, cunhaque e licor, além de amar cigarros e charutos. Ele trabalha diretamente com as pombagiras também, o que deixa seu trabalho dinâmico. Aliás, eu fiz um trabalho com pombagiras, que eu me lembre, e foi um trabalho. Eu estava no lugar, dei um passe num cara que estava muito mal, numa cama assim, se revirando de dor. Eu dei passe, até que o cara ficou... Ele chegou a perceber, virava assim para pegar minha mão, assim, sentindo dor. Aí eu dei passe, ele foi se acalmando, dormiu, não sei como, mas foi o que eu fiz. Na hora que eu saí, tinha uma porta, na hora que eu saí, velho, veio assim, eu senti, né, veio na diagonal da direita, assim, dançando, toda de vermelho, velho, toda de vermelho. Ela me saudou, como eu falando, fizemos o trabalho juntos, eu estava com você. Ela me abraçou, senti o abraço dela, uma energia forte de terra, aquela coisa sexual, mas sem peso, sem maldade, sem intenção de atacar, sabe? Você sente aquele magnetismo, eita porra, coisa. Ela aí desceu na esquerda, sumindo, ela veio na diagonal da direita, desceu na esquerda, assim, sumindo no meio da escuridão, assim, velho. Sumiu. A esquerda, a direita, não importa. As mãos são minhas. Mas ela sumiu, assim, desceu, sumiu num lugar assim, na escuridão, ela ou veio na esquerda e desceu pela direita, sei lá. O que importa é que a experiência existiu e foi forte. Ele pertence à linha de Almas, o Meia-Noite. Almas é o chefe da falange desse Exu, também trabalha com corte negativo de Xangô, aplicando a justiça e disciplinando quem precisa de limites. Por isso, meu velho, tenha calma, né? Por isso que eu digo, olha que coisa. O cara bate na sua casa de manhã, sai 7 horas da manhã para bater na sua casa, para levar Jesus à sua casa, seu lar. Aí você abre de manhã e fala, oh, que massa, que missão bonita, né? Um dia tá em casa dormindo, não veio para rua levar... Imagina se ele bater 7 horas da manhã para levar a palavra de Exu. Olha, vem Exu da meia-noite aí. Vê como é arrogante o ato de achar que as pessoas estão salvos, ainda que a gente ache que não. Só é aceito. E de bater na rua, imagina um cara na rua gritando com um livro. Só Exu salva. Vê como é arrogante o ato de achar que os outros são salvos. Exu da meia-noite é conhecido na gíria de seu guia, normalmente é bem conhecido. Ele é branco e preto, a roupa que ele usa normalmente, porém alguns médicos também usam um pouco de vermelho. Exu quebra-pedra. Olha muito, velho. Você vê como é espírito, né? Embora não se tenha muita informação sobre Exu quebra-pedra, já que ele é bastante raro de incorporar, ele também não é muito de aparecer. O que se sabe é que ele trabalha na falange do Exu Giramundo, que se sabe é aquele Exu conhecido na parte negativa de Xangô, que também serve Xangô, porém ele faz o intermédio entre ele e o Ibejada. Ibejada nada mais é do que uma legião de crianças dentro da Umbanda. Essa legião recebe seu nome em homenagem a Ibejis, que são orixás gêmeos, que tem sua imagem muito assemelhada aos católicos Cosme e Damião. Tem Cosminho e Cosme e Damião, que come balinha. Você já viu um herê incorporar? Perto assim, na frente assim, é muito gostoso. Às vezes incorpora assim, a energia tá pesada, velho, na casa assim. Tá muito pesada. O herê é uma criança normalmente muito incorpora, a casa limpa toda. Aquela energia dele de forte, de terra, mais alegria. Não é à toa que final de trabalho sempre tem uns herês. Sai todo mundo leve dali. Não sai pesado dali. Quando o herê incorpora, acabou, velho. Sai todo mundo leve. Todo mundo assim. Exu Ventania é um grande Exu, conhecido por sua bondade, proteção e sabedoria imensa. De maneira quase didática, ele auxilia no que eu falei do Exu de criança aqui agora, eles vieram correndo para me lembrar aqui, que engraçado. Ele auxilia no crescimento da jornada espiritual daquele que os acolhe. Ele é justo, leal, não mede esforço para ajudar quem precisa de ajuda. Embora a sua missão de grande parte dos Exus e pombagiras, como o Exu Ventania, a maneira do Exu Ventania é diferenciada, é porque ele auxilia voltados para a proteção de quem pediu ajuda. Ele quase desenha os próprios passos, mas seu trabalho também depende muito do empenho de cada um. Seus conselhos são valiosos e valem para toda a diferença. Exu Mangueira, cara, é muito Exu. Vou falar todos aqui, tem que falar, senão... sei lá. O Exu Mangueira é muito popular e querido nas giras, já que ele também tem imenso poder de cura, que faz toda a diferença no processo. Ele também auxilia e muito na limpeza para abertura de caminhos, e quando a pessoa está com algum espírito obsessor, ele é muito forte também. Tá. Exu Mangueira trabalha na linha negativa de Xangô, sendo um dos responsáveis pelo cumprimento da justiça também. Xangô, meu velho, instaurada por esse grande orixá, é o justiceiro, né? Justo, tudo que foi feito de bom ou de ruim pode ser... Eles dão limites. Quem dá limite, às vezes, são espíritos. Velho, apronta, não pense que a lei do karma só vem pelo universo, não. Os espíritos botam...
E esse Exu Mangueira pode ser ele que vai fazer o processo adiantar, ele que vai cobrar, meu velho. E aí, muitos desses são os caras que pegam, levam lá para as zonas, lá, lugares que não desencarnam. Não, você não. Exu Corcunda. Muitos Exus são carismáticos e simpáticos, mesmo que seja para corrigir seus filhos, de ajudá-los a seguir pelos caminhos corretos. Outros nem tantos, mas são igualmente eficientes. Esse é o caso do Exu Corcunda, que é um dos mais sérios da linha de Xangô. Ele trabalha na execução da justiça de Xangô, conhecida como polo negativo, e realiza seus trabalhos sempre priorizando seriedade e verdade a quem ele auxilia. Para esse Exu, é fundamental que a pessoa não seja hipócrita e nem negligente com seus erros, porque nada passa despercebido por ele. Então, meu pai, já fala corcunda, porque quando ele joga nas costas, meu pai, vai andar. Aliás, tem uma imagem que eu vejo de vez em quando em projeção astral ou em alguns aspectos de clarividência, que é a pessoa corcunda. Se você vê nos seus sonhos ou nas suas projeções, alguém corcunda com alguém colado atrás nas costas, normalmente é processo de obsessão, tá? Carrega, está pesado. Exu das Pedreiras. Como falamos sobre Exu Pedreira, é importante dizer que ele é um dos mais aconselhadores, já falamos, ético. Ele auxilia na linha livre do arbítrio e as pessoas tomarem grandes decisões na vida. Ele também trabalha com várias oferendas para trazer sabedoria. Uma particularidade desse Exu Pedreiras é a homenagem às pedreiras, que são lugares muito voltados à figura de Xangô, que é o orixá das rochas. Sendo assim, ele está intimamente ligado a você e você vai sentir muito sua presença em lugares como esse, por exemplo, lugares da pista pedreira, sensação. Por isso que tem até uns temas, é pedreira, né? Falando de Exus da linha de Yorumá. Yorimá é um grande orixá primário, que é responsável pelo elemento terra, e tem uma força cósmica que rege várias entidades, sendo considerado um dos senhores da experiência. A sua experiência é característica oriental, chamados filhos de fé, para que sigam no caminho da evolução, usando-se assim sabedoria e cuidado com o próximo. Confia com seus principais Exus de Yorimá, isso. Cada um deles auxilia nessa missão tão linda que desse grande orixá carrega. Exu Pinga Fogo. Quando falamos sobre Exus poderosos, devemos com toda certeza falar sobre o Exu Pinga Fogo, que trabalha desfazendo magia negativa e todas as suas formas e dimensões, exceto desmanchar. Tem uma função fundamental no processo da organização da vida daquela pessoa novamente, pois a magia precisa ser desfeita e a pessoa precisa acompanhada até que mude sua vida. Então, muitos desses trabalhos são realizados em cemitérios, assim como toda a forma de trabalhar desse grande Exu. É um dos ambientes que normalmente as pessoas vão para conectar a ele. É uma questão até de respeito à linha de trabalho que ele tem. Já que ele está fortemente ligado ao Mulu, não à toa que é o Baloê, né? Aos cemitérios, que trabalha com curas de todas as mazelas. Exu do Lodo, que nós falamos ali, tem uma história incrível, já que foi um médico muito soberbo que negligenciava pessoas pobres quando encarnado. Depois da sua morte, sua estadia no umbral foi marcado por lodo, que era símbolo da sua fortuna em vida. Caramba, hein? Depois de sair de lá, ele prometeu ajudar os que mais linha de frente, auxilia com trabalhos de planos espirituais pelo lado das almas. Médico, Exu não tem conhecimento, não tem. Preconceito da moléstia, né? No sentido de desconhecer. Ele parece um homem jovem com roupas cinzas e marrons, fica próximo de lago e pantos e ajuda aqueles que precisam de luz, normalmente aqueles que ficaram assim como ele, no lodo da ignorância, seres como ele ficou, muito conectados à matéria. Exu Brasa. Sendo alinhado com o elemento terra, Yorumá, o Exu Brasa trabalha primordialmente com o elemento do fogo e tem uma linha muito única de trabalho, já que ele tem uma linha mais motivacional que auxilia pessoas que sabem o que querem chegar nesse objetivo tão desejado. Esse Exu é dinâmico e faz tudo para proteger seus filhos, porque ele faz toda a sua parte espiritual para que essas pessoas que seus objetivos em mente consigam realizar. Seu trabalho no plano espiritual é realmente poderoso e louvável. Já tinha ouvido falar dele? Ouvi falar uma vez. Deixa eu ver uma coisa. Rapaz, é Exu, velho. Vamos lá, é muito. Exu come fogo. Assim como a Maria dos Exus de Xangô, ele come fogo, é um grande cumpridor da justiça que ecoa no universo. Rapaz, quando bota Xangô no meio, velho. Eu lembro de uma pessoa que andava com a gente que não sabia. Aí eu ia ouvindo Vinícius de Moraes, né? Canto de Oxum e tal. Aí a pessoa reclamava, ela era meio católica, né? Você não vai botar essas músicas de Xangô aí no carro, não. Ela não sabia o que era. Então botava a música de Xangô. Exu come fogo é um grande cumpridor de justiça que ecoa no universo. Eu ia ouvindo, ela ia comigo e ouvindo até lá. Trabalhava para manter o equilíbrio kármico que existe
e atua na orientação de como essa justiça retorna para cada um. Além disso, ele tem um papel fundamental na quebra de demandas negativas e opera na justiça de maneira efetiva para promover o amor e caridade na vida dos seus filhos. Sempre visando seus valores de justiça e moralidade, são partes fundamentais na personalidade desse Exu. Lembrando que esses espíritos, todos que eu estou falando aqui, são espíritos linha de frente, são espíritos. Existe uma linha desses caras, tá? Foi muito bom o assunto de ontem, porque ele conecta com o assunto de hoje. Esses são os caras linha de frente que ninguém fala muito. Sabe só o nome Exu. Quando você subdivide, você vai ver que tem médico, tem linha de trabalho, tem cumpridor de regras, eles têm técnicas de defesa, tem os caras que limpam fortemente o ambiente. Exu Alebá, sendo o intermediário entre Oriná e a querida Iemanjá. O Exu Alebá trabalha com espíritos menos evoluídos para ensinar-lhes o caminho certo, que mantém-se lá para ajudar os índios que ainda não saíram daquela situação, demonstrando para eles. Você sabia que tem espíritos que são bons, mas são meio pé de boi assim, velho? São capazes, uns caras são brutos, velho. Um cara bruto do bem, às vezes. Você tem um cara mais inteligente, que é Exu também. Tem a galera bruta ali de frente, velho. Que, velho, são eles que vão na frente, velho. Atuando em umbrais, encantos e recantos de espíritos sem luz, esse Exu trabalha sobre jurisdição do Pai Benedito das Almas. Esse Exu também trabalha com desmanche de imagens negativas, operando inclusive com as mais pesadas e profundas consciências dos ambientes. Ele protege sobre quem está sob seu cuidado, ensinando a pessoa a se defender do mundo carnal e protegendo-se do mundo espiritual. Exubará. Exubará não é bem uma entidade, mas parte de um conceito cósmico maior que incorpora parte do orixá Bará, que trabalha com a conexão corpo e mente, quer dizer, já estou falando de um ser que é linha de frente de alto nível intelectual. Inclusive numa conexão sobre alta conexão, quer dizer, a espiritualidade superior mantendo linha de frente para um princípio de direção. Exu Bará, nesse entendimento, é a parte física de Bará. Essa entidade trabalha de uma forma dinâmica, por meio de uma força espiritual muito grande, priorizando muito pela generosidade e bondade dentro de cada um dos seus filhos, ainda mais sendo profundo quando falamos da evolução da matéria. E como espíritos e corpos estão ligados para a posteridade, então ele espírito está o tempo todo trabalhando ali na linha de ajudar. E o famoso Exu Caveira. Exu Caveira talvez seja, e eu acho que é, um dos mais conhecidos e cultuados dentro da Umbanda, da Quimbanda. Segundo a história de Yorubá, Exu Caveira é a alma mais velha que já caminhou pela Terra. Ela reencarnou várias vezes, esse espírito, normalmente, para entender as dores e as delícias da experiência humana atrás. O Exu Caveira lida diretamente com pessoas mortas, quer dizer, com cabo de desencarnar. Sua especialidade é ajudar na travessia dos recém-desencarnados, que sigam o seu caminho em paz. Exu Caveira também é muito... Por isso que ele mantém essa aparência de caveira, ou essa imagem, porque ele trabalha com um momento ali do desencarne, onde o corpo começa a deteriorar, e normalmente muitos espíritos ficam em forma de caveira, se não se cuidarem, devido à forma do que o corpo fica. Também é muito importante que falamos sobre aeguns, que são espíritos sem luz e prejudiciais. Dessa forma, se a pessoa estiver sendo influenciada por alguma entidade, ela é encaminhada por ambos ao lugar correto. Então, normalmente, eles têm grande conhecimento, tá? Trabalham na linha de frente não por acaso ali, tá? Eles têm um sentido de tentar compensar, até certo ponto, situações em que eles viveram nessas vidas, muitas que ele quer falar aqui. Alguns Exus da linha de Oxalá. O Exu das Sete Encruzilhadas. É um chefe da falange muito poderoso e respeitado entre os Exus. E quando incorporado, ele gosta de ser bem servido, já que é chefe de uma legião de espíritos. Sua visão astral é de um homem com vestimentas pretas e vermelhas, que são suas cores. Sua linha de trabalho é voltada principalmente para o desenvolvimento evolutivo dos médios, que são pessoas que também precisam de evolução. Ainda que tenham recebido a missão divina de auxiliar outros humanos em suas jornadas, através das suas mediunidades, ele normalmente é muito forte. O Exu das Sete Encruzilhadas é um cara que, como eu falo assim, você vê ele com alguma frequência no plano astral. Tá? Exu das Sete Porteiras, chefe da terceira linha da esquerda dentro da Umbanda, comandada majoritariamente por Ogum, o Exu Sete Porteiras. Inclusive, a Marquinha, eu gosto muito desse Exu. Eu tenho uma conexão muito forte com... Não foi o cara estava lá, antes de você sair, tinha uma coisa aqui. De forma fundamental, na frente do trabalho dos Exus e Pombagira, já que ele é responsável por limpar os caminhos que separam o mundo espiritual do mundo material. Esse Exu é muito fechado e sério, falando somente o essencial, mas sempre com muita sabedoria e lições preciosas para quem pede sua ajuda. O Exu Sete Porteiras também é muito cuidadoso com seus médios, ajudando na harmonização desses seres para sua própria evolução espiritual. Exu das Sete Capas, tem alguns: Sete Cruzilhadas, Sete Porteiras, Sete Capas, Sete Chaves, Sete Cruzes. Sete Capas.
Extremamente poderoso, principalmente como um grande mago e conhecedor de magia do grau mais profundo. Vê? Olha o conhecimento desse cara. É o mago trevoso do bem, o conhecimento dele. Exu Sete Capas consegue executar praticamente todos os pedidos que lhe são feitos, embora... Sabe quando você usa, às vezes, uma coisa, alguma coisa que... Uma prece, ou um mantra, ou um pedido, um mantra, ou uma palavra que você fala, e você tem uma resposta que vem no automatismo, e às vezes existem mantras indianos, que são como mantras para chamar a polícia na hora que estiver pegando. Esse é o tipo de Exu, esses caras que é tipo a polícia. O bicho tá pegando mesmo. Às vezes é importante ter conexão a eles, porque eles, se são chamados, é como eu disse, Exu é respeito. Exu, ele até vem, mas ele virá mais se você abre espaço para ele. Então é importante que você tenha essa ligação. É um recurso que você vai usar, velho. Meu som sumiu. Foi mal, Exu. Vou repetir tudo aqui para você de novo. Exu da Cat Capa, como eu falei, é extremamente poderoso. Sua relação com o cemitério é íntima. Botei. Eu estava falando só pro Exu aqui. Tendo a maioria dos seus trabalhos ofertados por lá. Quer dizer, ele também usa o cemitério como portal, porque ele faz esse processo. Não é que o cemitério... Qual é o objetivo de você fazer uma oferenda no cemitério? Que situação é essa? Qual o sentido, velho? Ele é um portal. E eles trabalham lá. Quando você vai até um lugar e você está respeitando, não precisa ir lá, mas você sai da sua casa, você botar uma coisa na sua casa, usar isso em seu favor. Quando você faz isso, é como se você estivesse, eu respeito você como você é. Sabe quando você chega para uma pessoa e fala, não, tá tudo bem, eu tô aqui porque eu respeito você, e eu preciso de você, preciso que você me ajude. E lógico que você faz isso uns pedidos de forma ética, né? Mas o objetivo é esse. Normalmente é feito no cemitério. Exu de 7 chaves. É o Exu que trabalha principalmente na abertura de caminho e proteção dos seus filhos. Proteção. Ele tem energia também muito intensa, isso faz que ele seja muito requisitado para afastar a influência também de espíritos negativos na sua vida. Quer dizer, trabalhar com processo de desobsessão. Sua figura astral está associada com um homem de roupa escura, normalmente marrom, com detalhes de ouro, que carrega consigo um cordão com 7 chaves que dão seu nome. Ele ainda leva consigo uma longa capa preta na parte interna vermelha, cobrindo e protegendo-lhe o corpo. O dia que você sentar, às vezes, você vai sentar em catalepsia, às vezes. Não se engane que isso pode acontecer. E ver um cara sentado ali quietinho numa cadeira, te olhando, não parece, às vezes, calmo, muito grande se você achou. Sem nenhum ataque, converse com ele. Bata papo. Exu das 7 cruzes. Sou vigilância da Pombagira, rainha dos 7 cruzeiros e do Exu, rei dos 7 cruzeiros. O Exu 7 cruzes é um trabalhador, principalmente em cruzeiros de cemitérios, como seu nome indica. Exceto suas funções, ele trabalha em parceria com outros Exus. Isso porque também é uma espécie de limpeza, de Exu de limpeza, que faz nesse caminho, inclusive das encruzilhadas e tal, auxiliando que outros Exus consigam enviar suas demandas livremente através desse grande portal. É como se fosse um controlador de movimentação, né? De logística astral, que é o cruzeiro dos cemitérios, quer dizer, a movimentação. Aliás, como eu repito, projetor astral que sai do corpo várias vezes, vai ver o cemitério. Já viu? É bem comum, velho, e é bem forte. Eles levam você de propósito. E lá você vai ver como é forte ele, como é um portal, como é incrível o lugar. Exu 7 Pembas. Esses 7 Pembas é daquele tipo de Exu que trabalha na ponte entre os 2 orixás, que é Oxalá e Iemanjá, promovendo comunicação e harmonia entre ambos. Esse equilíbrio em sua função primordial faz com que seja um Exu muito centrado, competente, quando falamos sobre auxílio do campo evolutivo. Estamos falando de mentor de linha de frente aqui, tá? Promovendo uma grande abertura de caminhos, ele é muito sábio em seus conselhos e muito pacificador e brando. Ele ajuda os seus protegidos com grande poder energético e abre caminhos promovendo o crescimento espiritual. Exu das 7 Ventanias, conhecido como um dos Exus com personalidade mais forte de toda a hierarquia. 7 Ventanias trabalha com ajuda exata para a pessoa que o solicita. É sábio e atua na proteção espiritual física dos seus, ajudando inclusive na proteção contra doenças. Muito exigente com suas exigências, os 7 Ventanias prepara seus médiuns desde a infância, já que para compreendê-lo em sua magnitude é necessário anos de aprendizagem, normalmente os médiuns trabalham bastante, para que o espírito esteja realmente familiarizado com o corpo e faça atingir aquilo que ele quer, o ponto que ele acha importante, tá? Falar um pouquinho da falange dos espíritos de Iemanjá. Pombagira. Pombagira são, como se fala, são entidades na forma feminina, lembrando que a forma no astral é como o espírito se identifica,
Lá, diferentemente daqui, você se identifica e você se plasma como você bem entender, o que demonstra que, de forma muito clara, a evolução do processo espiritual vinde aqui é o respeito pela presença, como se atua, como se quer entender. Entre umas e outras, nós vamos chegar a essa compreensão mais cedo ou mais tarde. Assim como os Exus, porém, recebem esse nome por serem de sexo feminino. Um Exu feminino é uma pombagira. Com essa missão espiritual muito... E por se tratarem de mulheres fortes, a imagem da pombagira é sempre ligada à grande sensualidade, o que é normal. A parte feminina é assim. E a parte feminina ligada à linha de frente, meu velho, o sexo está bem stream, como está em um homem também. Não se fala muito, mas eu comecei falando já disso aqui. Que os Jesus são ligados à questão da sexualidade muito forte, pelo princípio de manter a densidade para ali estar. Inclusive, o poder magnético para andar na linha de frente. Elas exalam vida. São como normalmente conhecidas por saias longas, perfumes e vestidos. Exumaré. Exumaré é uma conexão espiritual entre vários orixás, como Oxum, Yansan, Oxóssi e, claro, Iemanjá. Segundo a cultura iorubá, ele foi tirado do mar e apenas com uma adaga enferrujada. Sabe quem muitas vezes é ligado ao Exumaré? Marinheiros. Você vê espírito em linha de frente às vezes. Eu já vi marinheiro pra frente. Velho, eu vi marinheiro, não sabia nem o que era, velho. Falei pra minha mãe que me falou, me arrepiou. Eu vi um espírito fora do corpo, um pescador assim. Eu posei num lugar assim, tava num lugar, tava pescando. Um marinheiro, não sabia nem o que era, que ele tava vestido estranho de branco. Né? Avisa sua mãe que a gente não esqueceu ela, não. Pouco antes da minha mãe desencarnar, velho. Pouco antes. Fui pra frente, vi o preto, o cara realmente bem velhinho, de barba branca. Manda recado para sua mãe, diz que estamos aqui dessa forma, velho. Na linha de trabalho, a Exumaré é especializada em tirar eguns, em trabalhação reversa também tirar obsessores e magia negativa. Além disso, ele consegue localizar e ajudar demandas negativas, as que traz ou quem. E faz os trabalhos pelo corte dessas quiambas de vida de seus protegidos. Agora veja, minha mãe passou um tempo no Candomblé, ela foi levada para lá, desencanou e foi recebida por esses espíritos que ela passou 40 anos sem contato. Mais ou menos. Quase 40. E os espíritos avisaram para mim. Eles já sabiam que ela ia ficar doente. Por isso que falaram que não tinha esquecido. Mandaram um recado por mim. Eu falei, mãe, eu tenho um espírito assim, era meu marinheiro. Ela falou assim na hora para mim. E tinha outro cara, meu preto velho. Minha mãe chorou no telefone comigo. Eu estava em Recife, ela em Salvador. Exu Macangira. Assim como alguns Exus específicos, Exu Macangira é um intermediário entre Iemanjá e Iori, sendo sempre o representante de elemento terra, como Iori, que varia de Orumá. A energia celeste desse elemento que envolve todos esses seres carnais espirituais. Essa falange do Macangira, ainda assim, pertence também à rainha dos mares, Iemanjá, aos elementais, né, aos seres do mar, mesmo com toda a predominância do elemento da terra. E, por fim, em algumas leituras e interpretações, Exu também faz parte da linha negativa de Ibeji. Exu Carangola. Esse Exu ganha esse nome por conta do povoado do mesmo nome. Carangola. Depois veja aí que povoado era esse. Ele era indígena e foi polo de colonização quando os europeus, sendo majoritariamente espanhóis, portugueses, franceses e ingleses, começaram a invadir o continente africano em busca de terras e riquezas. Deve ser lá na África, né? Carangola. Esse Exu é muito conhecido, principalmente porque, como diversão, pode deixar as pessoas perturbadas, mesmo errantes, rindo de coisas sem graça, de maneira histérica, e fazer coisas sem sentido, como dançar danças típicas e cabalísticas sem própria vontade. Você sabe como foi que minha mãe incorporou um Exu, velho? Primeiro espírito que ele incorporou. Minha mãe estava em Santos, tinha 15 anos. Minha avó Beata, daquelas beatonas mesmo, de levar até aquela santa para casa, vida toda. Tava ali, não sei o quê, aí vinha uma procissão do Candomblé. Era um pouquinho grande, porque antigamente a luta pelo preconceito, até o dia de hoje, não tinha necessidade disso. Não eram aceitos, não, velho. Preconceito pesado. Aí uns 60 e pouco, né? Parou na frente, assim, minha mãe perdeu a consciência, velho. A mãe dela, quando procurou, ela já estava lá no meio dançando, velho. Nunca tinha, minha mãe não teve o que fazer. Foi buscar ela dentro do Candomblé lá depois. Ela foi pro Candomblé, acabou ficando muito tempo dentro do Candomblé. Foi levada assim, velho. Foi incrível aquele negócio. Tu eu tocando o tambor, quando eu vi, meu pai estava lá no meio, esperando passar. Que incrível, velho. Não segura, não, velho. Exu Naguê. Não sabe muito sobre Exu Naguê. Apenas que ele recebe várias nomenclaturas, como Exu Naguê e Nagô. Mesmo falando dessa mesma entidade, ele está sob os trabalhos de Iemanjá.
trabalhando como a segunda linha de trabalho da Umbanda. Essa linha é conhecida como povo da água. Eles normalmente têm cidades dentro da água. Tem espíritos morando debaixo do mar. Você vai conhecer esses seres, você vai conseguir enxergá-los, inclusive assim. É uma das poucas presenças de mulheres pombagiras também ligadas a essa linha. Dentro desse místico, inclusive, muito se fala, às vezes, a imagem das sereias ou dos processos ligados a espíritos de linha de frente. Esse campo de Iemanjá opera muito alinhado ao chamado sagrado feminino. É como uma energia maternal que vigora. Pombagira Maria Mulambo, super conhecida. Quem nunca ouviu falar da Maria Mulambo? Responsável pelas falanges de Maria Mulambo das Almas e Maria Mulambo da Estrada. São muitas, tá? A Pombagira Maria Mulambo, uma Exu bonita, elegante, extremamente charmosa, além de amar cigarros de boa qualidade, vinhos suaves e licores, até de um pouco de champanhe. Sua elegância faz toda a diferença na incorporação. Como linha de trabalhos, ela atua na limpeza espiritual dos seus protegidos, desfaz uma gama grande de magias negativas e, depois disso, opera uma limpeza profunda para a abertura de caminho dessa pessoa. É importante dizer que ela não trabalha com amarrações, apenas com abertura de caminho nesse sentido, mas não algo que vai prender outra pessoa que não quer. Pombagira Maria Padilha, outra muito conhecida. Líder de uma falange composta por outras 7 outras pombagiras. Maria Padilha, que é uma nomenclatura dada a vários tipos de padrões de espíritos, é conhecida por ser uma mulher extremamente sensual e bonita, que usa essa força espiritual para auxiliar no bem e na evolução dos seres. Segundo a história, ela teria sido amante de Dom Pedro I. Depois da sua morte, esposa legítima. O rei teria passado a se relacionar com ela. Depois da morte da esposa legítima, o rei passou a falar com ela. Tornando a rainha. Depois de sua morte causada pela peste, ela se tornou uma das pombagiras mais conhecidas dentro da Umbanda e do Candomblé. Até é interessante pensar que a umidade de uma pessoa que era tão com tudo que existia na vida, né, passou depois a ajudar na linha de frente. Falando de Exu da linha de Ori. Quando falamos de Ori, né, é importante ter em mente que estamos falando também de um orixá que, como Xangô e Iemanjá, mas não de orixá, como Xangô, mas sim de uma energia maior, um espírito simbólico e poderoso, que embala e nutre crianças que são fomentadas e cultuadas dentre outras religiões ligadas ao Yorubá. Exu Tiriri, o chefe da falange de importante dentro da linha de Ori, que é o braço também das chamadas 7 radiações divinas, que dão origem aos Exus que têm o número 7 em seus nomes. 7 cruzilhadas e 7 porteiras. Além disso, tem uma ligação intrínseca com o Exu Mirim. O papel desses dois Exus, na verdade, contrapostos, já que o Exu Tiriri atua no polo negativo de Ibeji, orixá menino, sendo a manutenção da força negativa que circula dentro da energia Ori. Ele quebra demandas negativas e trabalhos feitos para atingir essas crianças, embora também atenda adultos. Exu Mirim, todo mundo já ouviu falar. O Exu Mirim ou Mirim é uma entidade que é conhecida por ser muito travessa nas noites, que seu horário de trabalho é na madrugada grande. Ele trabalha junto ao Exu Veludo, que é diferente dele, é brincalhão e divertido. Ele brinca o tempo todo. A história desses dois Exus começa junta que ambos foram irmãos em suas vidas passadas, então a missão deles também é interligada. Assim como foi na vida, não, a história base, né? Uma série de Exus depois que vão seguindo a história primórdia de um ser que é intitulado como base ética e depois é seguido por vários outros. Então é uma falange. A personalidade contraposta dos dois que se chama a atenção, já que apesar disso eles se dão bem e se respeitam. Exu Toquinho é uma variação infantil de alguns Exus e recebe esse nome por ser uma forma carinhosa de chamar crianças. Normalmente são travessos e têm suas histórias entrelaçadas como a de outros Exus mais velhos, tendo sido normalmente filhos deles nas vidas encarnadas. São curiosos, espertos e têm um potencial energético voltado principalmente para desfazer trabalhos feitos e a proteção, além de, claro, abrir caminhos, que é uma das missões primordiais dos Exus de crianças nesse processo. Alegrar, abrir caminho, criar leveza. Exu Canga, conhece? Quando falamos de Exu Canga, estamos falando dos maiores Exus que trabalham nos cemitérios, seja como despachos ou oferendas. Sua linha principal trabalha é salvar aqueles que estavam em seus dias contados devido a feitiços prestigiais para a saúde da vida de alguém. Aliás, feitiço não é só aquilo que você... Muita gente faz feitiço por outro, por ficar todo dia desejando mal a alguém. Ou desejando aquele ser gostasse forçadamente de você. Isso é um trabalho. E gera karma. Ganga. Exu Ganga.
Sua figura astral é um tanto curiosa, já que ele se apresenta com roupas pretas e cinzas e sua carne está em estágio avançado de putrefação, deixando um odor de decomposição bem desagradável, diga-se de passagem, ao caminhar. É proposital. Eles espíritos andam dessa forma porque na linha de frente onde eles andam, ninguém mexe com eles assim, velho. Ninguém mexe. Então eles já andam no lugar e ficam despercebidos ou ninguém tem coragem de chegar perto, porque eles têm uma aparência propositadamente repugnante, que são o estado e cheiro que eles deixam. Porque quem vai fazer o trabalho na linha de frente são os caras. Ele vai pegar o corpo, seu corpo tem estado de putrefação, ele bota a mão lá dentro e puxa você sem nenhum problema, assim. Como ele faz esse trabalho o tempo inteiro, ele entra e sai, sem ninguém nem perceber. Linha de frente. Né? Exu Manguinho, trabalhando também na linguagem de Iemanjá. Exu Manguinho é Exu Mirim que trabalha majoritariamente para limpar os... e que impede sua proteção, de quem impede também. Sendo conexão de Ori, a rainha das águas salgadas. Além disso, ele atende também às orientações da chamada Pombagira Rainha, que é designada como Iemanjá para várias linhas, trabalhando sua linha dentro da Umbanda como uma das principais entidades de Manguinho. Deixa eu ver aqui. Rapaz, tá aqui, tô quase terminando. Faltou algum. Exu Lalu é uma ligação primordial de Oxalá, mas está na linha de Ori. Uma das suas principais características mais peculiares é o poder de dominar o som dos corpos físicos. Isso mesmo, ele consegue, em seus processos de cura, fazer com que as pessoas durmam, deixando mais fácil que saia indolor. Quer dizer, ele trabalha na área médica ali direto. Você está se sentindo muito mal, ele é o cara que magneticamente faz você adormecer. Normalmente as pessoas protegidas por esse poderoso Exu são sinceras e muito extrovertidas, seja falando até mesmo de hora de pensar. Eles procuram não criar conflitos, são pacíficos e prezam pela harmonia. Deixa eu ver aqui. Tem mais um aqui. Exu Veludinho. Tá? Exu Veludinho é uma variação de Mirim e Exu Veludo. Em vida, ele chamava Jean Paul. Vivia na Inglaterra. Essa é a base, né? Sendo herdeiro de uma grande fazenda da região do Monte Carlo. Sendo mais velho, o irmão mais velho, com a morte do pai, assumiu, o irmão cuidou de tudo. Com a linha de trabalho, esse Exu poderoso trabalha desfazendo demandas negativas que foram feitas apenas para prejudicar. Também neutraliza alguns eguns e consegue abrir caminhos depois de fazer uma limpeza preparatória. Bom, eu falei de vários aqui. Você tem noção de como a linha de frente trabalha. Tá? São muitos. Tá? Tem mais ainda. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu anotei aqui que é importante. Outra coisa, uma coisa que tem também, Exu não é o diabo. Tá? Eles muitas vezes aparecem nessa imagem, porque são os caras ali de frente que fazem o trabalho mais forte, mas isso aqui, como eu falei, foi uma imagem voltada, distorcida pelo próprio catolicismo europeu, na época que veio para cá, né, e modificou a imagem das pessoas que estão aqui. Tal. Laroê Exu é a clássica saudação usada para tanto os Exus como Pombagira. É um termo que sua origem, o grupo africano étnico, vem da África, isso, tá? Nagô, Yorubá. Remete a algo como salve mensageiro, olhe por mim, Exu, me guarde. Então, você muitas vezes, desconhecendo o que é um termo, você fala Laroê. É bonitinho. Mojubá, no artigo Universo de Sua Existência segundo o Yorubá, Roberto Lins, em seu livro, né, explica a etimologia dos nomes de Deus presentes na cultura Nagô e Yorubá, sempre não definir a intenção de característica invocada no momento da fala. Então, é um mantra. Por isso que essa língua se diz nome de Deus. Ele sempre vai entoar a saudação divina, a sua particularidade. Então, é importante você repetir, é um mantra. Você não fala Om Mani Padme Hum, Pai Nosso está no céu. Então, é um respeito, é uma entrada, é uma mantra, é uma palavra. Você não usa mantras, às vezes, visuais, no reiki. Então, é um portal. Quando você quiser atuar sobre os Exus, use o Laroê. Tá? Vai fazer com que você se sinta mais forte. Vai deitar, mexer energia, vai sair do corpo. Às vezes, faz um experimento. Hoje é um dia bom, se não ouvir sobre Exu, um dia bom fazer um trabalho. Vamos todo mundo fazer um trabalho hoje para encontrar, para sentir, né? Mas eu não tenho tanta coisa que eu ficaria as 4 horas falando aqui, fácil. Mas esse é o caminho que vocês... Por que esse assunto está aqui? Estamos quase há 2 horas aqui. Eu sou só um projetor astral, que não é nada. É um cara que entra, e vocês também são, que entra em outra dimensão. Então nós abrimos uma porta, vamos para outra frequência. Na outra frequência, meu velho, você vai ver espíritos ligados ao hinduísmo, espíritos ligados à Umbanda, espírito ligado ao Candomblé, espírito ligado à linha de frente, espírito ligado a lugar nenhum. Então vai ter um monte de situação. E você tem que estar com a mente aberta. Eu estou dizendo a você, Projeto Astral vai encontrar no Brasil os seres da linha de frente. E eles são muito ligados à Umbanda, principalmente a Umbanda, ao Candomblé, que é nossa característica, nossa cultura. A Umbanda abraça a nossa cultura.
essa mistura que veio do... A Umbanda pega ali o catolicismo europeu, pega a África, o candomblé, o catimbó, e traz o espiritismo, com parte da França, tal, e traz para cá. Então, ali, o respeito com as entidades como elas são, tá? Então, fora do corpo, nesses lugares, você vai encontrar espíritos de todas as suas formas e origem, sendo respeitados, estando na linha de frente, às vezes na surdina, sem chamar atenção, tá? Então, como projetor astral, você vai ver isso. Por isso que, às vezes, eu paro para falar sobre isso. É uma forma de abrir, de respeitar, tá? A gente entrar na energia e você abrir a mente um pouquinho sobre que nós não estamos travados só no ponto. Eu poderia vir aqui também falar do budismo, falar de qualquer... Mas eu não saio do corpo, eu não vejo muito monge. Tem gente que vê porque é ligado. Se você não é ligado a nada e sai do corpo, normalmente você vai ver a linha de frente. Os mentores, não é inevitável. Não quer dizer que não vai ter. Eu estou falando aqui das nossas regiões de seres que trabalham na surdina. Salve, um grande abraço para você, que a boa energia desses seres abracem e nos protejam. Seguindo aqui a última dica mais uma vez, coloque na sua casa um símbolozinho, alguma coisa que ligue, abra a porta para esses seres, porque eles são do bem e são os caras que conseguem limpar coisas que você não imagina, que às vezes são eles que vão fazer a limpeza. Mesmo quando você chama seu mentor, ele vem por ali para na cocó ali na surdina para fazer o trabalho. Vai ter que ter alguém ali de frente para fazer. E ele não tem ligado a nenhuma religião, não, tá? A Umbanda estuda eles, o Candomblé estuda eles, a Jurema estuda eles, um monte de lugar estuda eles. Mas eles não são ligados a lugar nenhum. São seres que existem, tá?